Bem, pessoal, aqui vamos discutir um pouquinho sobre o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Nós lembramos do vídeo que o influencer Felca publicou e denunciou uma série de questões de pedofilia e uso da imagem dos adolescentes e das crianças nas redes. E a partir disso a gente teve aqui então o advento da lei número 15.211, fresquinha, acabou de sair, 18 de setembro, sancionada pelo governo e de iniciativa legislativa do Senado, Alessandro Vieira. Teve aprovação simbólica bem rapidamente e hoje ela está aqui, 17 de setembro de 2025, publicado no Diário Oficial da União em 18 de setembro, vai estar em vigência em março de 2026, porque ela foi acelerada, ela era para a vigência de um ano, mas o governo pediu pressa e antecipou para 6 meses via de medida provisória. Ela é considerada um estatuto digital da criança e do adolescente. Tudo que toca às redes sociais e às big techs é sensível financeiramente, principalmente e inacreditavelmente sensível financeiramente fora do Brasil, porque a maioria tem apenas escritórios aqui, muitas nem tinham escritórios aqui, elas atuam no Brasil, mas elas não estão diretamente ligadas em solo brasileiro, às vezes tem apenas escritórios. Então a ideia é a proteção integral à criança e nós vamos discutir os pontos principais, tá? Não vamos exaurir aqui a discussão, vamos apenas ver os pontos principais, os pontos que estão mais em evidência aqui. A primeira coisa é a questão que ficou muito claro no artigo 1º da competência, né? Então, a proteção da criança e da criança e do adolescente, ela é integral e absoluto. Então, ela é erga omnes, inter partes, é indisponível e totalmente aplicável a qualquer ente, a qualquer unidade, a qualquer pessoa. Se fala muito em produto ou serviço, a gente logo de tecnologia da informação, né? Então a gente tem aqui a ver com jogos, a ver com conteúdo de entretenimento, principalmente jogos, né? Que é o seara que as crianças mais gostam. Redes sociais, e a gente vai ter aqui um glossário para que a gente possa entender. Eu acho que aqui é muito importante essa questão da independente, é muito claro a lei que independente da localização, então se é uma empresa lá na Europa, americana, e agora está se discutindo muito isso, essa interferência americana nas questões empresariais brasileiras, ou pela perspectiva de que são empresas americanas no Brasil e eles querem que seja defendidos os interesses americanos, não importa, independente da localização, desde que o acesso, né, ele seja feito aqui no país. Tanto o acesso, quanto o desenvolvimento, fabricação, oferta, seja feita aqui no Brasil. Então, a gente, independente se é uma empresa americana ou se é uma empresa europeia, ela atendeu aqui no Brasil, aí automaticamente ela está acoplada, adequada a essa lei, tá? Aqui a gente tem os parágrafos únicos, a gente tem aqui para os fins desta lei, considera-se acesso provável, acho bem legal isso aqui, acho que é importante gastar um pouquinho de tempo aqui nisso, que é essa consideração do que é acesso, né? Então a gente tem alguns incisos aqui, ó, suficiente probabilidade de uso e atratividade, né? Então o espírito da lei aqui ele está falando de uma possibilidade de que esse produto e serviço ele seja atrativo e ele tem uma demanda. A gente tem, por exemplo, Roblox, né? Que é um jogo muito acessado pelas crianças, né? O próprio aquele do cubinho, depois eu vou lembrar aqui, né? Bem, aqui ele vai levar a questão da considerável facilidade de acesso e utilização, tá? São um critério aqui de usabilidade. E significativo grau de risco à privacidade, tá? Então aqui ele trabalha a questão do espaço biopsicossocial, a questão do desenvolvimento, né, biopsicossocial, a questão da interação social, compartilhamento de informações.
Aqui esses três incisos eles não ficam claros. Esses três incisos, né? Eles precisam de um debate maior no campo da aplicabilidade. Mas são os parâmetros aqui com que eles vão chamar aqui de acesso provável, tá? As situações que ele vai denominar aqui de acesso provável, vai caber uma doutrina aqui que possa discutir isso melhor. Aqui o artigo 2º é mega importante porque vai definir algumas coisas e eu vou direto ao ponto, tá? Eu não vou explicar produto ou serviço de tecnologia, eu vou trazer, por exemplo, agora isso aqui, ó. Porque como a gente vai ter uma série de alguns agentes aqui, então, por exemplo, a gente vai ter agora um acompanhamento dos pais maior, uma obrigatoriedade de acompanhamento, tá? Essa assistência que os pais têm que fazer, primeiro, porque as redes sociais agora de 16 anos para baixo tem que ser conta acompanhada, né? Tem que ser uma conta acessória à conta do pai. Então não tem como conta individual com menor de 16 anos. Então a gente vai ter um acompanhamento, um monitoramento muito maior. Tanto na autoidentificação, que não existe mais, na verdade agora esses sistemas, né? Essas empresas que vendem produtos ou serviços, elas terão que criar próprio produto e serviço de monitoramento infantil. Então a gente vai ter um monitoramento infantil, a gente vai ter um acompanhamento dos pais, a gente vai ter mais sistemas de aferição de idade. Então, se quiser anotar aí, a gente vai ter 3 elementos aí primordiais aí que vão aparecer. Então a gente vai ter sistema de aferição de idade auditável, que não permite a autodeclaração e muito mais intenso para aferir a idade, né? Segundo, nós vamos ter uns sistemas de monitoramento, de acompanhamento dos pais, tá? E a gente vai ter também ferramentas de acompanhamento. E aí, então, por isso que a gente vai ter essa escala aqui, ó, produto ou serviço de monitoramento infantil. Então, a gente vai ter... vai abrir o caminho para novos produtos, né? Rede social a gente já sabe. Bem, aí aqui é uma coisa importante, ó. Principalmente aí quem está acompanhando aí o vídeo, essa caixa de recompensa, né? Ela é uma funcionalidade que tem, por exemplo, nos Robux. Existe um jogo chamado Roblox, que é muito popular, e você compra Robux, né? Que são moedas. E isso te dá alguns poderes lá dentro, né? Você faz um pagamento, ó. Você faz um pagamento pelo jogador, normalmente é os pais que fazem. E lá dentro você tem itens virtuais consumíveis, né? Ou vantagens. Você ganha poderes, né? Você ganha mais materiais, mais... Se você for um jogo de tiro, você ganha mais munição, tá? E aí esse aqui foi proibido, tá? Esse aqui foi proibido. É os boxes, são os loot boxes, né? Daí eu vou pegar os nomezinhos certinho aqui. Eles acabaram, deixa eu ver se tem aqui. Os loot boxes, os nomes deles, tá? Loja de aplicação de internet, beleza, sistema operacional, não, eu vou pegar só o que é mais relevante mesmo, que são coisas que... Isso aqui, ó. O inciso 8º, mecanismo de supervisão parental, tá? Isso aqui vai ser uma coisa nova que vai aparecer aí. Quer dizer, vai ter que já existe a YouTube, algumas plataformas, YouTube Kids, né? Mas é um conjunto de configurações de ferramentas e salvaguardas tecnológicas integradas a produtos ou a serviços direcionados a crianças e adolescentes e que possibilitem aos pais, olha aqui, ó, que possibilitem aos pais ou responsáveis legais, a gente está falando aqui dos tutores, limitar e gerenciar o uso do serviço. Hoje isso não é fácil. As redes sociais dificultam muito, alguns jogos dificultam algumas plataformas, tá? Então, esse mecanismo de supervisão parental vai ser um novo seara aí, porque tem que estar muito nítido que o pai está acompanhando. Então, vai criar, por exemplo, um sistema de... tipo uma luzinha vermelha dizendo que está acompanhando. Vai ter que criar esses mecanismos em tempo real de acompanhamento, se precisar fazer uma supervisão, né? E isso tem que facilitar o acesso, facilitar a gravação. Então, vai tocar em muitas questões aí, tá? O que vai me interessar aqui, monetização, a gente já sabe mais ou menos o que é.
aqui impulsionamento, né? Tem uma coisa aqui que é o perfilamento. O perfilamento também é uma coisa também que vai sofrer uma alteração muito grande. É o inciso caixa de recompensa. Aqui, ó. O perfilamento ele vai ser uma coisa bem significativa. Ele é um inciso caixa de recompensa, está logo abaixo. Aqui, ó. Perfilamento. O que é o perfilamento? É uma forma de tratamento de dados que acontece muito nas redes sociais, né? Ele te coloca num quadradinho. Pode ser automatizado ou não, ou seja, pode ser o algoritmo ou pode ser feito por humanos, que avalia aspectos da gente, nosso perfil natural, nosso objetivo para classificar aí num grupo de consumo, né? Através das nossas preferências pessoais, ó, através de interesse. Esse perfilamento aqui, as redes sociais fazem muito. Elas nos inserem num certo padrão que depois esse padrão ele é usado até para inferir. É como naquele documentário da Netflix, O Dilema das Redes. Primeiro ele vai catalogando, vai aprendendo tudo sobre a gente, nossos desejos de consumo, né? Padrões de comportamento, gostos, né? Até mesmo posições políticas. E aí ele vai classificando a gente e vai chegar um momento que ele tem tantas informações sobre a gente que ele começa a inferir o próprio conteúdo que vem depois. Então ele acaba nos dominando. Então quando você passa a tela para cima, ele já sabe o que vai colocar ali para você. Então você não tem liberdade, você está sendo... Então esse perfilamento aqui também vai ser proibido para crianças e adolescentes, tá? Falei do mecanismo de supervisão parental. Então vamos lá. Bem, vamos diretamente porque que as coisas que realmente ficaram bem alteradas, tá? Aqui no artigo 3º ele vai falar do melhor interesse da criança e do adolescente. Isso conta muito nas questões de julgamento e decisões que tenham outros polos ativos e passivos, né? O melhor interesse é da criança, assim como do idoso. É o chamado proteção integral e absoluta, tá? E aí a gente tem uma coisa interessante, que esse artigo 3º ele vai trazer uma coisa que Isso é uma grande mudança, pessoal. Essa é uma mudança gigante, tá? Como é proteção prioritária, todas as plataformas, redes sociais, lojas de app, jogos, eles vão ter que colocar tudo no nível elevado de privacidade, no nível máximo de privacidade, tá? Naquele nível altamente restrito, onde é o nível mais privado possível. Então nenhum dado pode vazar. Aí entra a LGPD, que tem lá ela cita lá no artigo 6º, depois a gente pode confirmar direitinho. A LGPD, ela vai tratar especificamente aí dos dados da criança e do adolescente que só podem ser catalogados ou por casos muito severos de saúde pública, mas sempre com a anuência dos pais irresponsáveis. E aqui, ó, ele vai citar a Lei Geral de Proteção de Dados, que é 13.709. Tá? A criança e o adolescente, ela está sendo considerada aqui pelo Estatuto da Criança, 12 anos incompletos. A gente está tratando de criança e dos 12 até os 18, nós estamos falando de adolescentes, tá? Bem, mais um avanço aqui. Vamos pegar os avanços primordiais para o vídeo não ficar muito longo. Depois a gente pode nessa primeira fase a gente vê os principais mudanças, os principais dispositivos, e aí depois a gente pode trabalhar aí desdobramentos disso, tá? Aqui, dos produtos e serviços, quais são os fundamentos da utilização de produtos, serviços e tecnologia? A gente tem que entender que isso aqui é a tutoria do Estado diante do uso das crianças e dos adolescentes para os produtos e serviços que a gente tem na internet. Nem tudo que está na internet a criança e o adolescente pode usar, pode ver, pode ter acesso. Né? A gente tem conteúdos pornográficos, a gente tem conteúdos eróticos, a gente tem conteúdos de diversas naturezas, né? Que ensinam a jogar, né? O jogo do tigrinho, por exemplo. Então, essa utilização
de tudo que a internet, esse mundo vasto possibilita, ela vai passar por alguns parâmetros aqui, tá? Que é a garantia da sua proteção integral, que é o primeiro inciso, né, que está ligado ao ECA, por isso que isso aqui é um Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, é o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. A prevalência absoluta dos seus interesses. Esse aqui é interessante porque não vai ter, dentro de uma espécie de hierarquia de sujeitos de direito, a criança tem prevalência absoluta. Por exemplo, como dano moral em ré ipsa, né? Como dano moral presumido, como hipossuficiência natural, né? Como exigência de curador patrimonial se não tiver e tutor se não tiver. Então, tudo interesse do Ministério Público e tudo mais. A condição peculiar de criança, né, de desenvolvimento biopsicossocial. Então, como ela é um ser em formação, isso aqui a gente vai ter um monte de elementos aí para tratar. Segurança contra intimidação, exploração, abuso, formas de violência, que eu acho que talvez a matriz que nasceu esse aqui. Respeito à autonomia e desenvolvimento progressivo do indivíduo, né? Dentre outros. Tá? Até aqui é o Estatuto 13.146 da pessoa com deficiência e tudo mais. Mas vamos avançando. Aqui é todo o aspecto legal da tutela, tá? Que a gente pode discutir num outro momento. Mas vamos então especificamente para os dispositivos que foram construídos, né? E para isso eu quero já adiantar aqui um ponto, que é esse aqui, ó. Que é o artigo 6º, que é um artigo, uma cláusula geral, né, que vai falar que a responsabilidade, aqui é uma questão de direito que a gente tem que estudar direitinho. Quem deve tomar, isso aqui parece muito com o artigo 43 da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Quem deve tomar as medidas razoáveis desde a concepção e ao longo da operação são os fornecedores de produtos e serviços. E você vai falar que tá, mas o que isso impacta, professor? Isso impacta no dever de agir, no dever da natureza do seu empreendimento, mais ou menos parecido com a súmula 479 do STJ em relação a banco. Então, se eu coloco um produto no mercado, eu sou um fornecedor de produtos, serviços, tecnologia, né, que é direcionado à criança ou adolescente, ou que é de acesso provável, tá? Você pega por exemplo, o YouTube, você pega um que está disponível aí, outra plataforma, quem tem que tomar as decisões, as medidas razoáveis, são os fornecedores. Isso muda a questão da culpa. Então a gente tem aqui uma espécie de responsabilidade objetiva dentro da jurisprudência, né? Quer dizer, ainda não temos nenhuma jurisprudência factível, mas como é o dever de tomar as medidas razoáveis são os fornecedores de produtos e serviços, a gente já tem uma responsabilidade objetiva aqui. Eu não vou precisar provar a culpa, né? Eu preciso provar o dano. Se tratando de criança, nem o dano. Eu simplesmente vou relatar o que aconteceu e vai acontecer. Juridicamente, eu vou ter os resultados mais próximos da reparação para a criança no âmbito civil, né? É claro que esses conteúdos ou práticas, né, há um rol aqui que é, por exemplo, exploração, abuso sexual, violência física, né? A indução, a incitação, instigação ou auxílio por meio de instruções a práticas de comportamentos que levam a danos à saúde. E aqui a gente está falando de uma lei de 2024 que fala que moderadores de grupos de tecnologia de informação dentro do virtual, esses moderadores, eles são responsáveis, por exemplo, se for instigação ao suicídio por meio de automutilação, a gente está falando de crime hediondo, a gente subiu o nível, o tom em relação a crimes digitais por moderadores que instigam a violência, tá? A gente vai ter uma coisa muito interessante aqui, ó, que no inciso 4º, a gente vai ter a proibição dos jogos de azar. Então, a exposição a crianças aos jogos de azar é proibido por essa legislação. E aí a gente tem um lobby no Congresso muito grande, então foi bem sofrido para eles aprovarem isso. Acredito que tenha sido muito sofrido para eles, né? A gente tem as bets, a gente tem apostas de cota fixa. Então, isso aqui vai ser tudo distante da criança e do adolescente, né? Ele não pode ter acesso a isso, tá? Tudo aqui pelo nosso artigo, um artigo muito importante que é o artigo 6º.
Então a gente tem aqui os tipos de conteúdo. Conteúdo pornográfico, obviamente, né? Opa, pulou aqui. Então não tem como não ser leniente a lei sobre isso, tá? Aí ele fala aqui de medidas de prevenção previstas claramente, né? Tem que ter mecanismos de apoio à vítima, aqui no parágrafo 2º, ó, né? Prevenção à intimidação e sistemática virtual, né? Então, plataformas aí mais polêmicas como Discord e tudo mais, né? Tem uma coisa aqui interessante, deixa eu pegar aqui para vocês. No 6º, que é isso que a gente está falando aqui, que ele cita quais são os tipos de conteúdos, produtos ou práticas que a gente tem que fugir do acesso, exposição e recomendação. Eu coloquei aqui o inciso 3º, 4º, né, os jogos de azar, que entra aí. Práticas publicitárias predatórias. Isso aqui, gente, é o que nós somos, né, expostos diariamente aí por meio também do perfilamento. Lembra que eu falei lá atrás do perfilamento, que é uma tecnologia, seja humana ou seja, a maioria feita por algoritmo, de nos classificar, de conhecer tudo sobre a gente e depois usar isso para vender, né? Aqui tem uma coisa interessante. Esse parágrafo primeiro eu acho sensacional. Ele diz uma coisa fantástica. Ó. Pula para cá. Deixa eu ajeitar direitinho aqui, ó. Aqui. Vou pegar aí que tô tendo uma dificuldade de locomoção, navegação aqui, né? O disposto nesse artigo não exime pais ou responsáveis, né, as próprias pessoas que se beneficiam financeiramente da produção ou distribuição. Então, o que a gente está falando aqui é que também o fato do artigo 6º responsabilizar as plataformas, as redes, as big techs, de que ela tem que manter longe esse conteúdo, e isso vai gerar uma responsabilidade civil objetiva direta, um dano moral em repsa. A gente também está falando, mas isso não exime os pais, tá? Isso não exime os pais disso, tá? E também nem as autoridades de impedir essas situações violadoras, tá bom? Tá, vamos adiantar um pouquinho aqui. A gente já falou um pouquinho do 6º, ele trata da responsabilidade objetiva, tá? Aqui o 7º é muito importante, pessoal. Quem quiser anotar, o artigo 7º ele é salutar, porque o 7º ele vai dizer o seguinte, olha, qual o nível de proteção, né, em relação à privacidade que você pode colocar, tá? E principalmente a proteção de dados pessoais, levando em conta aí criança e adolescente, tá? A configuração é o modelo mais protetivo disponível. Então a gente tem que trabalhar com sigilo absoluto. Então se o seu modelo protetivo, isso não está muito claro, não está regulamentado aqui no artigo 7º. Mas assim, criança e adolescente, bateu criança e adolescente, não existe meio termo. O nível de proteção à privacidade, ele tem que ser máximo. E a proteção de dados pessoais também. Então se de repente aconteceu um fato e estava ali, né, no nível de proteção mediano, então você tem aí uma culpabilidade. Então você tem que manter o nível de proteção no nível máximo, tá? É a regra. Então a regra hoje assim como a gente não pode ter rede social individual para menor de 16, as redes são redes compartilhadas com os pais, são redes colaborativas com os pais têm a rede principal e eles têm rede secundária. O modelo protetivo da internet, ele é o restritivo, tá? Totalmente restritivo. Aqui, ó, e aí ele vai no parágrafo primeiro, ele vai dizer, o produto ou serviço referido no caput desse artigo deverá, por padrão, olha, nós estamos falando aqui por padrão, operar com o grau mais elevado de proteção da privacidade dos dados pessoais. Então, se tiver o nível mais high, e aí mais, né, o nível supremo tem que colocar, tá? E é claro que é obrigado a disponibilizar informações claras sobre isso. Então, isso passa pelo quê? Isso passa pelo acompanhamento paterno, isso passa também pelo aferimento de idade,
Isso tem que ampliar essa ferramenta. Essas sistemáticas de aferimento de idade. Agora não é permitido a autodeclaração. Então, assim, é preciso. Vai ser preciso novas ferramentas. Então, de certo modo, é um mundo que se abre também, tá? Ó, aqui esse parágrafo 2º toca diretamente na Lei Geral de Proteção de Dados. Lá no seu, né, o artigo 6º. É o artigo 6º da Lei de Proteção de Dados é que trata de tudo que é criança e adolescente. Ó. Então, isso aqui, de certo modo, é uma regulamentação, artigo 6º. Ó, os fornecedores de que trata o caput deverão abster-se. Ó, deverão abster-se de realizar o tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes de forma que cause, facilite ou contribua para a violação de sua privacidade ou de quaisquer outros direitos a ele assegurados em lei, observados os princípios previstos, né? Então, o melhor interesse é que como é que a gente interpretaria isso aqui? A gente ainda não tem jurisprudência sobre isso, a gente ainda não tem prática, mas o que o legislador talvez tenha imaginado, né? Ele tem imaginado o seguinte: se um fornecedor de produto não tem condições de realizar como agente de tratamento, né? A gente tem se você pega a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem o tratamento dos dados, a gente tem os agentes de tratamento, os controladores e os operadores responsáveis, né? Os controladores e os operadores. Então, se esses agentes de tratamento, né, automaticamente são fornecedores de produtos, jogos online, por exemplo, se eles não tiverem condições de realizar o tratamento, eles têm que se abster, tá? Principalmente se eles não tiverem suficientemente condições de minimizar ou mitigar a violação da privacidade ou de qualquer outros direitos, que é uma coisa que inclusive muitos são captadores, há fornecedores de produtos ridículos que são simplesmente captadores, né, de dados que depois são vendidos e são usados por aí. Então esse aqui é um artigo muito interessante, tá? Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, ok? Aqui, no artigo 8º, a gente tem uma coisa mais técnica e que está ligado... se você pegar esse estatuto, ele é bem técnico, porque ele traz novos elementos, né? Então, é responsabilidade dos fornecedores de produtos ou serviços de tecnologia, quando direcionados, né? A gente está falando aqui, quando direcionados a crianças e adolescentes, igual a gente no próprio YouTube tem uma ferramenta que você ativa lá para afirmar se o conteúdo é para criança ou não, quando você monetiza, né? É claro, tanto o produto direcionado ou o que ele chama de acesso provável, né? O que eles deverão fazer? Ó? Eles têm que realizar o gerenciamento de riscos de seus recursos, funcionalidades e sistemas. Isso não vai ter um órgão, uma autarquia que vai fazer isso. Isso aqui é a própria Big Tech, ela tem essa responsabilidade, está sendo jogado para ela, tá? Elas terão, os próprios fornecedores terão que avaliar o conteúdo disponibilizado para crianças. Então, isso aqui, esse artigo 8º é muito, muito, muito importante, porque eu não vou poder dizer simplesmente, olha, isso aí é de terceiros, eu não tenho responsabilidade. Então, se eu tenho um jogo online e entra um adulto, né, eu tenho responsabilidade, tá? Eu tenho responsabilidade sobre isso. Por exemplo, esse inciso aqui, no inciso 1º, então aqui, realizar gerenciamento de riscos de seus recursos, funcionalidades e sistemas. Então aqui para captação de idade, como manter esses dados, né? As funcionalidades, estão adequadas as funcionalidades para a idade da criança e adolescente, né? Aqui o 2, realizar a avaliação do conteúdo disponibilizado, tá? Principalmente se ele está adequado à classificação indicativa. Isso vai depender muito, 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 não de dizer, foi outro que postou, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Não. Quem tem a responsabilidade sobre isso, aqui é muito forte esse artigo 8º, pessoal, são os fornecedores de produtos ou serviços. Eles é que têm responsabilidade de gerenciar os riscos, seus recursos, de avaliar o conteúdo que está disponibilizado e de oferecer sistemas e processos para impedir, olha aqui, tá? Essa furtividade aqui, para impedir que crianças e adolescentes encontrem, por meio dos produtos ou serviços, conteúdos legais ou pornográficos. Então imagina que você tem aí uma plataforma de troca de informações
E nessa plataforma, ela facilita que as crianças entrem, a criança entra com facilidade e ela pega conteúdo pornográfico. Ela consegue, por ali, pela sua plataforma, pegar vídeos, imagens, fotos, né? Os mangás, os hentai, né? Que são conteúdos, uma literatura e uma iconografia japonesa com a pornografia. Então, aqui esses três incisos são muito claros em relação de quem é a responsabilidade. Eu não posso mais me eximir, mitigar. Falar, não, eu sou apenas uma plataforma e as pessoas, né? Outra coisa aqui, ó, muito interessante, ó. Esse inciso quarto aqui também ele é fantástico, porque vai de encontro à natureza da internet. Se a gente parar para pensar, a internet é feita para quê? Para gerar um comportamento compulsivo também, né? É fato. A gente tem que gerar esse comportamento compulsivo para poder vender. Então aqui, ó, quando se tratar de criança, desenvolver desde a concepção e adotar por padrão configurações que evitem o uso compulsivo de produtos ou serviços por crianças e adolescentes. Então, aqui a gente chega num extremo comportamental. Ou seja, o desenvolvedor, o fornecedor de produtos ou serviços de tecnologia de comunicação, ele é responsável, está aqui explicitamente nesse inciso 4, a evitar o uso compulsivo, né, de certo produto por crianças e adolescentes. Tá? E aqui informar, ele tem que estar visível extensivamente, né, a faixa etária indicada para o produto ou serviço no momento do acesso. Então isso aqui tem que estar muito, muito, muito claro, muito esclarecido. Então, tudo isso aqui é o artigo 8º. Então, o artigo 8º ele é um artigo mega importante porque destina uma série de obrigações para quem for produzir, fornecer conteúdos ou produtos ou qualquer outro tipo de serviços na internet e que tenha disposição de criança, que seja... E aí, pessoal, vocês, nessa altura do vídeo, obrigado a quem está acompanhando, esses 32 minutos aí, mais ou menos, de vídeo até agora. Não é uma aula, na verdade, mas é um debate a respeito dos pontos principais. A gente tem que entender que existe o conteúdo, o produto ou o serviço próprio para a criança e também que não é para a criança, mas que tem acesso. Ele chama aqui, ó, acho isso muito interessante, esse termo que ele usa, que é acesso provável, tá? O artigo 8º ele fala de conteúdos direcionados à criança e acesso provável, né? Ele não é diretamente para a criança, mas a criança pode acessar com facilidade, tá? Aqui, os fornecedores, o artigo 19, né? A vedação de acesso de crianças e adolescentes a conteúdos e serviços impróprios. Então, aqui o artigo 9 ele é muito claro, tá? Ele é vedado, tá? Todo tipo de conteúdo que ele seja impróprio, né, inadequado ou proibido para menores de 18 anos, o acesso ele é vedado, não tem mediação, e os fornecedores eles terão que adotar o que ele vai chamar aqui de medidas eficazes para impedir o seu acesso no âmbito de seus serviços e produtos. Um artigo um pouco nono, aí, meio tautológico. E aí, aqui, para definir um pouco melhor isso, o que seria esse conteúdo impróprio, a lei ela dá uma regulamentada. Tá? E aí, esse primeiro parágrafo aqui, que é muito importante. Tá, mas se eu tenho um conteúdo, se eu sou um fornecedor de produtos ou serviços ou tecnologias que são vedadas para menores de 18 anos, e aí a gente tem que entender, antes de falar esse é muito importante, parágrafo 1º do artigo 9º aqui. Ele é salutar. Mas antes de ir para ele, a gente tem que pensar o seguinte, o que é um conteúdo impróprio ou inadequado? Para a gente ter firmeza e baliza para isso. Tá? São produtos, serviços ou conteúdos, a gente tem 3 dimensões aqui, de tecnologia de informação que contém material pornográfico ou quaisquer outros vedados pela legislação vigente. Então, a gente tem aí penalmente produto ilícito que está sendo aí disponibilizado
ele é vedado, e principalmente material pornográfico. E aí, para isso, para que você vede isso, para que você bloqueie, para que a criança e adolescente não acesse esse conteúdo, para que você dê efetividade ao artigo 9º, dessa vedação a esse conteúdo, você deverão ser adotados mecanismos, aí é que a gente tem a verificação de idade, né? Então tem que ser, aqui é que entra uma questão muito salutar aqui do nosso vídeo, que é o que? A gente precisa de mecanismos confiáveis de verificação de idade. A gente precisa, tá? Então a gente tem que, a criança não pode se passar por um adulto. Ela é criança, é adolescente, é vedado. Não pode, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. E esse acesso do usuário, ele fica proibido a autodeclaração também. Porque senão fica muito cômodo. Um menino de 17 anos vai dizer, eu tenho 18. Então você tem que ter mecanismos confiáveis. Isso aqui vai mexer na engenharia hoje, vai mexer na engenharia de acesso, vai mexer na engenharia de aferição, verificação de idade, tá? E aqueles provedores de aplicações de internet que, claro, não é proibido, né, você disponibilizar conteúdo pornográfico, não é? Você não pode disponibilizar o conteúdo pornográfico ilícito, que é aquele conteúdo pornográfico com menores de 18 anos, né? Que você tem aí né? Mas ele tem que ser a responsabilidade de impedir a criação de contas, né? Ou de perfis por crianças e adolescentes no âmbito do seu serviço. Mas aqui eu quero que vocês entendam que não é mais cabível a autodeclaração. Então eu preciso aferir a idade, verificar a idade, não cabe mais. E aí ele vem falar da mecanismo de aferição de idade. Então ele deixa um tópico, um capítulo próprio para isso, tá? O artigo 10, ó. Os fornecedores de produtos e serviços de tecnologia da informação ou de acesso provável. Tá bem isso aqui, né? É bem legal isso aqui a gente fixar isso, né? Então são, ó, fornecedores de produtos ou serviços de tecnologia da informação. A gente já fixa isso, a gente já fixa quem é esse sujeito responsável, tá? Que seja direcionado à criança e adolescente ou que seja de acesso provável. Ele trabalha com essa coisa do acesso provável, tá? Eles deverão adotar mecanismos para proporcionar experiências adequadas à idade, tá? Então aqui ele já está falando do conteúdo positivo, né? Mas a gente evoluindo aqui, diz que o poder público poderá atuar como regulador, e aqui a gente vai discutir em outro tópico qual foi a entidade que ficou responsável para atuar como regulador. A gente estava para a Anatel, mas foi um dos itens que o Lula vetou. A Anatel não se responsabilizar com isso, então tem uma outra. A gente vai discutir isso, tem um outro órgão que tomou força de autarquia que vai responder por isso, né? Tá? Então é bom a gente discutir quem é esse órgão do poder público que irá regular, tá? Aqui então vamos afastar um pouquinho desse vídeo. Eu quero trabalhar só com os hot points mesmo, as coisas que são realmente mais fortes aí, para no vídeo não ficar muito longo. Depois a gente trata de questões mais específicas, tá? Provedores de lojas de aplicação, a gente tem o App Stores, né? Outros aí, ó. A gente tem que tomar medidas auditáveis, proporcionais aí para aferir a idade, né? Aferir a idade é uma coisa muito importante. E aí tem aqui, ó, permitir que os pais ou responsáveis legais configurem mecanismos de supervisão parental voluntários ou supervisione. Essa supervisão parental é algo novo e algo muito bacana, porque para que eu consiga oferecer uma experiência boa, eu também tenho que acompanhar. Essa ideia de trazer os pais para o cenário é fundamental. Os APIs a gente vai discutir depois. Vou deixar um outro vídeo para falar depois disso aqui, tá? E aí vamos falar um pouquinho dessa relação aqui com a LGPD, tá? O artigo 13, ele é um artigo sensível, porque ao mesmo tempo que lá em cima a gente fala da questão de que se os fornecedores não conseguirem lidar com os dados, eles têm que se eximir, né? O artigo 13 ele vai falar o quê? Que os dados coletados para verificação de idade das crianças, uma vez que você precisa aferir a idade e você precisa contrapor esses dados, eles só podem ser utilizados unicamente
unicamente para esta finalidade, tá? Vedado o seu tratamento ou outra proposta. Então, em linhas gerais, eu preciso inserir dados para que eu possa acessar os sites seguros. Eu provar que eu tenho idade e aí amarrar, né? Na verdade, provar que eu não tenho a idade, se for para vedar, né? O menor vai tentar entrar, ele vai proibir. E esses dados coletados para fazer esse procedimento, eles só podem ser usados para isso, eles não podem ser usados para... Esperam, né? A gente espera que ele só possa ser usado. Aí a gente está tratando bem sensível no artigo 6º da LGPD, que trata lá de... Eu sempre vi aquele artigo 6º da LGPD como ainda faltava alguma coisa, né? Então eu acho legal isso, porque eu acho que isso aqui complementa, tá? Aqui o 15, eu vou passar o 14 aqui, depois a gente volta. O 15 ele fala do cumprimento das obrigações previstas, não exime os demais agentes da cadeia digital, tá? Então das suas responsabilidades legais. Então se eu tenho, aí tem uma coisa muito interessante, responsabilidade solidária, né? Eu tenho uma plataforma que lida com vídeos e tem conteúdo pornográfico. Eu não estou me protegendo corretamente lá em cima no artigo 9º, no artigo 8º, principalmente aí nos artigos que vedem a questão, é o artigo aqui, ó. Vamos voltar aqui para a gente ver. Ó, no artigo 8º que a gente fala de... Peraí. O 6º é que fala da responsabilidade, né? No 7º, cadê o 7º aqui? Ó, aqui, o 7º, a gente já fazendo um déjà vu aqui, também uma revisão. O 7º fala de que o modo que tem que ser colocado é o modo mais protetivo possível. É o 8º, né? É no 8º que ele vai falar da... Cadê? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Ó, fornecedores, tá? De tecnologia da informação adicional do centro de acesso aos eles deverão, aqui as responsabilidades que eles têm, né? Gerenciamento de risco, avaliação do conteúdo disponibilizado. O artigo 8º é um pesado. O artigo 8º é pesado, que é das responsabilidades dos fornecedores. E o 9º é da vedação. Então, o 9º é que vai falar da vedação de... Né, quem oferece serviços que não... Quem oferece serviços para criança e adolescente não oferece serviço pornográfico, não oferece serviços proibidos. Então, as pessoas que ofertam serviços como pornografia, por exemplo, têm que criar mecanismos de proteção. É o que o 9º fala, não é isso? Aí o 10º vai falar dos mecanismos de aferição de idade, que a gente comentou. O 11, poder público, a gente tem discutido em outro vídeo quais são os órgãos, né? O 12, das lojas da internet, a gente vai falar um pouquinho dos APIs, mas não agora nesse vídeo. Estamos fazendo um retorno aqui. E aí os 13 é da LGPD, os dados mesmo usados para proteger não podem ser tratados novamente. O 15, não se exime os agentes da cadeia digital de suas responsabilidades legais. É o que eu falo. Então, por exemplo, se um app, se uma plataforma de jogos, né? Uma plataforma de jogos que não pode, né? A gente viu aí que os jogos não há exposição de jogos para criança e adolescente. Mas se ela patrocina, ou se ela é patrocinada, por exemplo, pelo Mercado Livre, qual o nível de responsabilidade do Mercado Livre se no acesso da criança e do adolescente aquele impulsionamento ali momentâneo está sendo feito pelo Mercado Livre, se ele não teria responsabilidade também por impulsionar um conteúdo de bet que não pode chegar até criança e adolescente, né? Os financiadores, por exemplo, são esses demais agentes da cadeia digital que também acabam sendo responsáveis. Bem, mas aí é um outro seara para a gente discutir. Bem, e aí a gente chega à supervisão parental. A supervisão parental é algo que a gente já tem, mas que ficou muito... A gente não havia uma regulamentação disso, que está aqui no artigo 16. Então, o que é esta supervisão parental?
ela vai dizer o seguinte, que esses nossos sujeitos aqui, os nossos fornecedores de produtos e serviços, tecnologia, né, que, direcionados a crianças ou de acesso provável, eles têm que disponibilizar, ó, ele está falando que eles deverão disponibilizar a pais responsáveis legais com acesso de forma independente da aquisição do produto, informações sobre os riscos e as medidas de segurança adotadas para esse público, tá? Então, tanto para privacidade quanto para proteção de dados que está sendo feito. Aqui a gente está, o artigo 16 ele fala a nível de que os pais e responsáveis eles querem informações sobre os riscos e as medidas de segurança adotadas. É um direito deles, tá? Na prática, a gente está falando aqui da LGPD, né, que é o artigo 14, o direito de você conhecer a plataforma que você está usando. No parágrafo único ele diz, na hipótese de tratamento de dados de crianças e de adolescentes, sobretudo quando é realizado para fins que não os estritamente necessários para essa operação, o controlador ele vai ter que fazer, né? Ele tem que mapear os riscos, elaborar relatório de impacto. Isso aqui é uma coisa interessante, ó. Então, ele tem que elaborar um relatório de impacto. Esse relatório de impacto é bom porque ele vai manter aí o que nós vamos falar? Uma espécie de dados, de registros, tá? Para que a justiça possa, de repente, fazer uso e poder executar provas, né? Poder ter esse material guardado, tá? Assim como no Marco Civil a gente tem aquele prazo de 1 ano que os provedores têm que guardar as informações para questão de justiça, tá? Esse relatório tem isso. E também tem essa questão desse relatório para grandes plataformas que têm mais de 1 milhão de usuários. Tá? Pulando para o 17, a gente está falando aqui de uma coisa mega importante que é deixa eu voltar aqui. Que é a supervisão parental, aqui do 16. A gente tem, os fornecedores têm que ter esses dispositivos, mas a gente vê aqui no 17 que esses fornecedores eles têm que disponibilizar configurações e ferramentas acessíveis, o que eu acho que não tem ainda muito, e foi o que o legislador andou percebendo, que é fácil pedir que os pais acompanhem, mas os pais não conhecem essas ferramentas e têm dificuldade de entender como usam ferramentas que monitorem os seus filhos. Isso é um fato. Não é tão simples assim. Você precisa ter, né, ferramentas. Fornecer informações aos pais sobre as ferramentas existentes. Então, quais são as ferramentas para exercício da supervisão parental? Com clareza, né? E exibir um aviso claro e visível quando as ferramentas estiverem em vigor, né? É aquilo que eu falei. Quando você está online, acende uma luzinha, tá? E onde você possa perceber se você está monitorando ou não, tá? Aqui, oferecer funcionalidades que permitam limitar e monitorar o tempo de uso do produto e serviço. Então, por exemplo, às vezes seu filho está ali obcecado, jogando muitas e muitas horas, você não está acompanhando diretamente, mas você tem a funcionalidade de tanto limitar, você pode remotamente limitar o jogo, está jogando muitas horas, você desliga, né? Ou também fazer o monitoramento, tá? De qualquer modo, essa parte de supervisão parental aqui, ela é excepcional. Por quê? Porque ela vai facilitar, é uma coisa que a gente sempre tem que pensar, ela vai facilitar uma coisa que a gente sempre fala que é o acompanhamento dos pais, mas que não é fácil o acompanhamento dos pais, não é isso? Não é de todo fácil fazer esse acompanhamento. É isso. Bem, não sei se a gente talvez dê uma pausa nesse vídeo e faça uma parte 2, porque a gente ainda tem algumas coisas aqui, estamos ainda numa parte, né, dessa lei que ela parece pequena, mas ela é grande. Então vamos fazer o seguinte, vou fazer uma pausa e vai sair uma parte 2,
onde a gente vai tratar os produtos de monitoramento infantil, que é muito importante. Esses produtos é um seara novo, tá? Sobre os jogos eletrônicos. Então vamos fazer um 2 aqui. Já está com 1 hora esse vídeo aqui, quase 1 hora. Fechou? A gente faz um que vai tratar dos jogos eletrônicos, que vai tratar desse monitoramento. Então, beleza? Espero que até aqui a gente tenha, né? Vamos deixar para uma aula 2. Espero que a gente já tenha visto aí alguns aspectos importantes, né? Meio que olhando artigo por artigo, dando uma olhada, entendendo um pouquinho. Fechou? Então, vamos terminar esse. Ficamos atentos aí para sair o 2, falando de coisas bem interessantes. Um abraço.